Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui estamos para a terceira videoaula, cujo o tema é o período regencial. Então, até o momento, né, já falamos sobre a regência trina provisória, né, uma regência que durou pouco mais de 2 meses. Falamos sobre a regência trina permanente e hoje nós vamos falar, agora, né, neste vídeo, né, nós vamos falar sobre a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, ok? Bom, antes de mais nada, é necessário a gente comentar aqui que o início do período regencial foi marcado pelo avanço da agenda liberal no Brasil, né? Como ela era entendida no início do século XIX, ok? As medidas liberais, né? Que tem a ver com o quê? Com a limitação da autoridade do poder central, que tinha a ver com o federalismo, né? Que tinha a ver com eleições para a escolha de dirigentes, certo? A criação da Guarda Nacional, certo? O que mais que a gente poderia citar, além da criação da Guarda Nacional? A criação de um Código do Processo Penal, né? Com o estabelecimento da figura de um juiz de paz, que era um juiz eleito, certo? Com um tribunal do júri, certo? Então, são medidas que diminuem o poder do governo central, no caso do Brasil, localizado no Rio de Janeiro, certo? E aumentam o autogoverno das diferentes partes do Brasil, tá? E isso os liberais fizeram, né? Ao longo da regência trina provisória e permanente, certo? E, né, a gente viu que o coroamento disso tudo se deu, como está ali na tela, com um ato adicional, né? O ato adicional que foi digamos assim, uma releitura liberal da Constituição de 1824, que era considerada uma Constituição mais conservadora, mais pró-absolutista, ou pelo menos com resquícios absolutistas muito fortes, que eram enxergados, por exemplo, na figura do poder moderador, na existência de um conselho de Estado e até mesmo na existência de um Senado vitalício, né? Então, as duas primeiras instituições, o poder moderador e o conselho de Estado, elas foram atacadas, né? O Conselho de Estado foi dissolvido, o poder moderador foi suspenso e a única coisa que foi mantida foi o Senado vitalício, ok? Então, nós vimos também que o ato adicional, ao estabelecer um regente uno governando o Brasil por 4 anos, praticamente estabeleceu um presidencialismo dentro da monarquia, né? Só que era provisório até a chegada à maioridade do Dom Pedro I, né? do Dom Pedro II, o príncipe, então príncipe Pedro de Alcântara. Ok? Então, agora, né, já que a gente já está entrando na regência Feijó, nós vamos estudar aqui o quadro político durante a regência Feijó. Tá? Então, vamos lá. Então, a eleição do Feijó, do padre Diogo Antônio Feijó, representou mais uma vitória dos liberais moderados. Eles que já, né, vinham governando o país desde a abdicação do Dom Pedro I, eles se mantiveram governando o Brasil, né, com a regência Feijó. Feijó era o grande líder dos chimangos, né, dos liberais moderados, certo? E essa vitória, ela foi uma vitória dos liberais moderados sobre os liberais exaltados, mas também foi uma vitória sobre os restauradores, ok? Vamos lá. Com isso, os exaltados passaram a confrontar o poder, os moderados, certo? Fora dos meios políticos legais. Isso é uma coisa importante. Então, como os exaltados perderam no jogo político, eles começaram a enfrentar, a confrontar com violência os moderados, ok? Apoiando, inclusive, revoltas nas províncias. Tá? Então, 1835 é um ano-chave da explosão de inúmeras revoltas
nas diversas províncias do Brasil. Inúmeras revoltas vão explodir nessa época, né, a partir do ano de 1835. Tá? E aí é interessante que os restauradores que sempre ficaram alijados do poder, né, sempre, né, nunca conseguiram ocupar o poder durante a regência, eles vão perder a razão de existir na medida em que o Dom Pedro I morreu em 1834. Né? Então, os restauradores, restaurar quem? Né? Se o Dom Pedro I tinha morrido. Então, os restauradores eles vão se transformar no grupo regressista, né? Do regresso conservador, que queriam regredir, né? Vamos dizer assim, retomar, né? A Constituição de 1824. Né? Eles vão, já que não podem mais se apegar a Dom Pedro, né? Primeiro, eles vão se apegar à ideia de restaurar os princípios da Constituição de 1824, ok? Então, é isso, né? Os moderados vencem tanto os restauradores quanto os exaltados, certo? Os exaltados partem para a briga, tá? E os restauradores, eles estão passando por uma reconfiguração, eles estão se tornando agora regressistas, ok? Os regressistas também faziam forte oposição aos liberais moderados, tá? E, consequentemente, a regência Feijó. Okay? Também eram grandes opositores, assim como os exaltados. Tá? É como se os liberais moderados estivessem no meio, né? E aí a extrema-direita, né? Vamos dizer assim, estivessem os chimangos, perdão, os caramurus, os restauradores, ou regressistas, né? E à esquerda estivessem os exaltados, os liberais exaltados. Então, os moderados, eles estavam no meio, eles eram meio que o centrão político desse contexto, ok? Então, os regressistas defendiam o retorno à Constituição de 1824 e a abolição do ato adicional de 1834, ok? Era isso que eles defendiam, como eu disse agora há pouco, tá? Por sua vez, exaltados e moderados se uniram, tá, no grupo progressista. Tá? Então, assim, é interessante, fica parecendo contraditório, né? Mas ocorre o seguinte, os exaltados, uma parte vai partir para o tudo ou nada, né? Violento contra os moderados, e uma parte dos exaltados vai formar com os moderados uma nova linha política, a linha dos progressistas. Né? E aí, basicamente, o que vai acontecer a partir de 1834 é que o sistema político brasileiro vai ficar dividido entre os regressistas e os progressistas, sendo que os regressistas querem voltar aos princípios da Constituição de 1824. E os progressistas, eles querem avançar com as reformas liberais. Né? Então fica, né, esse antagonismo entre esses dois grupos. E, paralelamente a isso, ainda existem os exaltados que estão partindo para o tudo ou nada, como em revoltas por todas as províncias, por quase todas as províncias do Império. Tá? Então, essa é a realidade aí do período da regência Feijó. Tá? Depois de 1834, né, da morte do Dom Pedro I, os restauradores passaram a ser chamados de regressistas, tá? Enquanto os liberais, né, exaltados ou moderados, passaram a ser chamados de progressistas, tá? Como a gente vê aí no quadro, ok? Então, esses dois grupos, né, entre 1835 e 1837, tá? Eles vão ser os grandes antagonistas do sistema político brasileiro. E aí a gente já pode adiantar, né, um novo spoilerzinho, né, mas todos aí já devem ter mais ou menos noção de como as coisas aconteceram, né, que os progressistas, eles lá na frente, né, já indo para o segundo reinado, eles vão se tornar o Partido Liberal. E os regressistas, lá na frente, também no segundo reinado, vão se tornar o Partido Conservador. Ok? A regência Feijó, ela foi marcada por conflitos e instabilidade política. Tá bom? Vamos lá. Bom, e o que foi essa instabilidade política? Ela tinha a ver, como eu disse na videoaula anterior, com as disputas violentas que vão ser travadas entre as elites, certo? E dos exaltados contra os moderados.
né, os liberais exaltados contra os moderados. Então vai ser uma disputa política generalizada e que vai recorrer frequentemente à violência. Tá? Isso vai gerar instabilidade, né, dificuldade de governo. Então, isso tem a ver com o quê? Com o federalismo. Né? O federalismo deu liberdade para as províncias, certo? Só que os agentes políticos do Império, né, quem disputava o poder no Império, não aceitava a derrota, né? E aí eles partiam para o tudo ou nada. Mesmo porque, nessa época, né, havia muita fraude, havia muita manipulação eleitoral, havia muito... o uso da violência ele era frequente por parte das elites agrárias, né? Então, assim, também havia um grande questionamento em relação à legitimidade, né? Vamos dizer assim, se o resultado de eleições, de disputas políticas era confiável, né? Se dava para realmente dizer que aquilo ali era legítimo, que era correto. Então, como não havia isso, então as pessoas frequentemente recorriam à violência para chegar aos seus objetivos políticos, ok? Então isso gerou a instabilidade da regência do Diogo Antônio Feijó, do padre Diogo Antônio Feijó, ok? Então, durante a regência Feijó, explodiram diversas rebeliões por todo o Império e que eram basicamente conflitos entre facções que disputavam o poder, ok? Em nível local, em nível provincial e em nível geral, em nível mais geral também. Isso estava acontecendo. Okay? Algumas dessas revoltas tomaram proporções muito grandes, né? E por muito pouco não resultaram na fragmentação do Brasil. Algumas das revoltas, inclusive, nominalmente, elas se diziam separatistas. A gente vai ver, por exemplo, a Farroupilha, né? Os gaúchos queriam se separar do Brasil, formar ali uma república, e quase levaram Santa Catarina junto, entendeu? A gente ia ficar sem praia, ok? Enfim, outras regiões também, né? Por exemplo, o Grão-Pará. O Grão-Pará, ele tinha uma histórica vinculação muito mais forte com Portugal do que com o Brasil. Então, houve uma séria resistência lá no Pará a ser Brasil, né? O Pará queria ser um Pará junto com Portugal, ou pelo menos uma parte dos paraenses queria ser o Pará junto com Portugal, não junto com o Brasil, certo? Então, assim, em torno disso, tá, vai se dar também vão se dar também as revoltas regenciais, né? E vamos lembrar que o sentimento regionalista é muito forte no Brasil dessa época, como eu havia te falado na primeira videoaula sobre o período regencial. Ok? Em 1835 explodiram a cabanagem no Grão-Pará, a revolta farroupilha no Rio Grande do Sul e a revolta dos malês na Bahia. Só essa, gente, eu estou falando só as principais. Né? Existem outras pequenas revoltas que explodiram e que foram abafadas, certo? Em 1837 deu-se a Sabinada na Bahia. Em 1838 teve início a Balaiada no Maranhão. Essas são as principais. Tá? Ainda teve uma cabanada em Pernambuco, né? Só para vocês terem uma ideia, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, né, geralmente não é cobrado em vestibulares e faria a gente perder mais tempo ainda, ok? Então vamos lá. Ao mesmo tempo, as pressões contra Feijó aumentaram na medida em que o regente se aproximou diplomaticamente dos ingleses em defesa da proibição da importação de escravos no Brasil. Aí o Feijó, que tentou fazer bonito lá para a Inglaterra, também porque o Brasil nessa época precisava, né, de algum suporte financeiro da Inglaterra, porque não dava conta, né? A gente sabe que a gente estava numa crise financeira, né, descontrolada, então ele vai tentar, né, ficar assim de boa com a Inglaterra, por assim dizer, se comprometendo com a Inglaterra, né, a cumprir uma lei, né, que ele, como ministro da Justiça, havia aprovado, que era a lei que proibia, uma lei de 1831. Aqui a gente estava em 1837, por aí, ok? Uma lei de 1831 que proibia a importação de escravos pelo Brasil, que ficou conhecido como Lei para Inglês Ver, porque foi uma lei que estabeleceu uma proibição que não foi cumprida. Okay? A lei de 1831. Então o Feijó foi lá, né, tentou se aproximar da Inglaterra, dizendo, não, vou cumprir a lei sim,
E aí, essa foi a gota d'água, né? O pessoal falou, o quê? Você quer acabar com a escravidão? A única coisa que mantém a economia brasileira mais ou menos funcionando, né? Nós dependemos do trabalho escravo para produzir. Então, diante disso, né, ele foi, digamos assim, renunciado, né? Ele foi convidado a se retirar, né? Trazendo para linguagens do Colégio Militar, né? Ele foi convidado a se retirar do cargo de regente do Império Brasileiro, ok? Então ele renuncia ao cargo, assim como o Dom Pedro I renunciou, não, abdicou, né? O Feijó renunciou, né? Mais uma renúncia na história política brasileira, ok? Ou talvez tenha sido a primeira grande renúncia da história política brasileira, ok? Opa, só deixa eu trazer para cá. Vamos lá. Gente, então, em 1831, quando era ainda ministro da Justiça, Feijó, por influência inglesa, conseguiu aprovar uma lei que proibia a importação de escravos pelo Brasil. Era a lei para inglês ver que, né, ficou para inglês ver porque não foi cumprida, foi só para agradar os ingleses. E aí o Feijó tentou fazer com que essa lei não fosse para inglês ver, que fosse cumprida. E aí isso motivou a sua renúncia, né? Ali ele sofreu uma pressão que ele achou que não valia a pena continuar, né? E aí nós temos os locais onde explodiram as revoltas do período regencial, né? O Pará, né? A Cabanagem, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia, revolta dos Malês em Salvador, tá? A Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, tá? E eu vou propor aqui uma aula sobre essas revoltas, tá? Tem que ser uma aula resumida e rápida, né? Mas só para vocês terem uma ideia, ok? Então, depois que eu concluir, vai ter mais uma aula sobre a regência seguinte, a regência do Araújo Lima, tá? E aí depois dessa aula, aí a gente vai ter uma aula sobre as revoltas do período regencial, tá? Vamos seguir aqui. Bom, a eleição de Araújo Lima, tá? E aí a gente encerra essa videoaula aqui. Tá? Ao renunciar, Feijó indicou, olha só que coisa interessante que aconteceu. Ao renunciar, o Feijó, que era um liberal moderado, ele indicou para a sucessão dele um pernambucano chamado Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, que era um antigo restaurador, né? Atual regressista, né? Ou seja, o Feijó, que era um progressista, indicou um regressista para assumir o lugar dele, né? Enfim, talvez isso tivesse a ver com a constatação de que para resolver a crise política pela qual a regência passava, precisava de medidas regressistas, né? Ou seja, uma centralização maior das decisões do governo no Rio de Janeiro, ou ele talvez tenha visto no Pedro de Araújo Lima um talento, né, político que seria necessário para resolver os problemas políticos do Império, né? Fica a dúvida, né? Por que o Feijó indicou um opositor para sucedê-lo, né? Mas o fato é que indicou, ok? Então vamos seguir. Araújo Lima era senador, advogado, grande proprietário de terras e conservador, né? Ou, né, regressista. Araújo Lima foi escolhido pela maioria dos eleitores após as eleições gerais de 1838, de novo por um mandato de 4 anos. Okay? A grande realização da regência de Araújo Lima foi aprovar em 1840 a Lei de Interpretação do Ato Adicional. Foi aí que o ato adicional foi revisto, certo? De maneira a voltar às origens da Constituição de 1824, que era o grande objetivo dos regressistas, ok? Com isso, várias das mudanças realizadas durante o período do avanço liberal foram revistas. E aqui eu estou incluindo, né, estou acrescentando um conceito que eu não havia acrescentado ainda, o conceito de avanço liberal, né? O que foi o avanço liberal? O avanço liberal foi esse período de 6 anos, desde a abdicação do Dom Pedro I, em que uma série de reformas liberais foram implantadas no Brasil, certo? Esse período de 6 anos. E aí, depois que acabou o avanço liberal, começou o chamado regresso conservador, na medida em que o Araújo Lima, né, chegou ao governo. Ok? Bom, e aí as assembleias provinciais, tá, perderam força e as forças militares receberam mais atenção,
né, do que a Guarda Nacional. Então, enquanto os liberais davam mais ênfase à Guarda Nacional em detrimento das Forças Armadas, né, Exército e Marinha, os regressistas faziam o contrário, eles davam mais ênfase ao Exército e à Marinha do que à Guarda Nacional, certo? Porque eles entendiam que as Forças Armadas seriam mais eficientes para combater as rebeliões regenciais. E ele estava certo com isso, né? Os conservadores, os regressistas, estavam certos ao pensar assim, porque realmente quem venceu, quem derrotou as rebeliões regenciais foram as Forças Armadas, né? O Exército principalmente. Ok? E a gente vai ver isso também. Também foi diminuindo o poder dos juízes de paz, eleitos localmente foram mantidos, mas tiveram a sua autoridade diminuída em favor dos juízes de fora, né? Que eram juízes nomeados pelo poder central. Tem uma cidade em Minas chamada Juiz de Fora, né? Que tem a ver com isso. É o juiz que é nomeado, o juiz que vem de fora, nomeado pelo Rio de Janeiro para atuar ali naquela comarca. Diferente do juiz, aspas, de dentro, que seria o juiz de paz, que é o juiz eleito pela comunidade, ok? Bom, tá aí o Araújo Lima, tá? Ele era um grande representante da aristocracia rural pernambucana, né? De Pernambuco, né? Que era uma região tradicional, né? Uma região controlada por elites que eram tradicionais desde a época da colônia, ok? Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda, ok? Então, a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840 recriou o Conselho de Estado e a reforma do Código do Processo Criminal, que estabeleceu a subordinação das polícias e da Guarda Nacional ao Ministério da Justiça, ou seja, centralizando as decisões, de novo, no Rio de Janeiro. Ok? E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Na próxima videoaula, eu vou continuar aqui na regência Araújo Lima, né? Vou tratar mais especificamente da regência Araújo Lima, tá? E a gente encerra o assunto período regencial, ok? Então, obrigado por mais essa visualização e até a próxima videoaula.